Toda semana, pessoal, eu tenho trazido algumas figuras bíblicas e o que podemos aprender ou usar das lições desses personagens na nossa vida empreendedora. E na lição de hoje eu vou trazer o rei Davi, o famoso rei Davi, todos devem conhecer. Para quem não sabe, ele é uma figura bíblica do Antigo Testamento, conhecido por ser o segundo rei de Israel. A história dele, ele começa quando ele é ungido pelo profeta Samuel e como futuro rei de Israel, mesmo quando ele ainda era um jovem pastor de ovelhas. Davi tornou-se famoso por sua coragem, habilidade em combate, ao vencer principalmente o gigante Golias. Quem não sabe, quem já não escutou essa história na infância, da vitória do Davi sobre o gigante Golias, que aterrorizava os soldados de Israel, ele venceu com estilingue. Ele também ganhou o respeito do rei Saul, que nomeou ele como comandante do seu exército, mas que mais tarde, por ciúme, por inveja do rei Davi, ele tentou matá-lo. O rei Saul tentou matar o rei Davi depois, por esse ciúme, por inveja. O rei Davi então fugiu com um grupo e formou um grupo de seguidores que eram fiéis a ele, inclusive o profeta Samuel e Jonatas, que era filho de Saul. Durante a fuga de Davi, ele demonstrou coragem, habilidade em batalha, estratégia militar. E após a morte de Saul, Davi voltou e finalmente ele foi coroado rei de Israel. Ele estabeleceu sua residência em Jerusalém e conquistou várias tribos ou várias cidades vizinhas, tentando unificar Israel. Ele também é conhecido por adoração a Deus, por sempre reconhecer seus pecados, reconhecer suas limitações, conversar com Deus constantemente, por meio até dos profetas, né, da época. Também ele é acreditado por ter escrito muitos dos salmos hoje que estão na Bíblia, talvez salmos até que você goste. A história de Davi também ela inclui algumas ações controversas, como vocês devem saber, como o adultério dele com a Batseba, esposa de um dos seus soldados, o soldado Urias. Quando Davi descobriu que Batseba estava grávida dele, ele tentou encobrir seu pecado, ordenando que o soldado Urias, que estava lutando como soldado, mas não era de frente, que ele fosse colocado na linha de frente de combate, o que levou à morte dele, né? Então ele acabou indiretamente assassinando o soldado Urias. E essa ação de Davi ela foi profundamente condenada pelos profetas e pelos ensinamentos judaicos, pois ele violou vários dos mandamentos da lei de Deus, incluindo o mandamento de não cometer adultério e o mandamento de não assassinar, porque querendo ou não pode ser considerado um assassinato indireto. Quando o profeta Natan confrontou Davi sobre esse pecado, Davi confessou seu erro e se arrependeu de ter feito o que fez, né? Mas já tinha acontecido. E mesmo assim, a morte de Urias acabou trazendo várias consequências para a vida dele, causando conflitos e tragédias na sua família, principalmente a rebelião do seu filho Absalão contra ele. A história de Davi e Urias serve como um lembrete para todos nós, líderes e empreendedores, que até grandes líderes podem cometer erros terríveis e que essas escolhas, muitas vezes, trazem consequências. E essas consequências, muitas vezes, não podem ser boas. Mas apesar dos altos e baixos, Davi é lembrado como um líder. E tem vários ensinamentos que a gente pode trazer dele para o empreendedorismo. E quais são esses ensinamentos que nós podemos aprender com Davi? No meu ponto de vista, nós podemos aprender com Davi que precisamos ter coragem, precisamos ter uma visão clara de onde queremos chegar, nós precisamos ser líderes, porque as pessoas que estão, os nossos colaboradores, as pessoas que estão abaixo da gente numa hierarquia dentro de uma empresa, elas precisam nos ver como um líder. Nós precisamos ter estratégia, planejamento no dia a dia, nós precisamos ter humildade e nós precisamos ser perseverantes. Davi, ele enfrentou muitos desafios ao longo da sua vida, principalmente o gigante Golias, mas ele sempre mostrou coragem, determinação para superar todas essas adversidades, apesar das probabilidades estarem sempre contra ele. Ele sempre confiava em Deus, conversava com Deus e acreditava pela sua fé que Deus sempre estava com ele e ele poderia vencer todas as batalhas que ele estivesse sujeito a elas, né? Davi também tinha uma visão clara que ele queria se tornar o rei de Israel e unificar as tribos do país. Então ele trabalhava incansavelmente para realizar essa visão dele, mesmo quando enfrentava obstáculos, adversidades, muitas guerras na época, né? Então, mas ele sempre acreditava, ele tinha uma visão que ele ia conseguir aquilo. Ele foi um líder inspirador também, porque ele conseguiu unir as tribos de Israel, ele inspirava os seus soldados, as pessoas que acompanhavam ele nas guerras, até por isso que eu acho que ele conseguia vencer.
Um exemplo disso, da liderança dele, quando ele liderou as tropas de Israel contra os filisteus e conseguiu vencer aquela batalha, né? Levou a vitória àquela batalha por ele ser um líder exemplar. Ele também era um estrategista habilidoso, sabia usar os seus recursos, as suas capacidades para alcançar os objetivos, né? Um exemplo disso é quando ele enganou os amonitas para que pensasse que seus soldados estavam lutando entre si, o que levou os soldados amonitas a baixar a guarda e os soldados israelitas vencerem a guerra contra os amonitas. Outro exemplo também é quando ele fingiu estar louco para escapar de Abimeleque, nome difícil de falar, que era rei de Gate ou de Gat, não sei como falava isso na época, que considerava o rei Davi como ameaça. Então, ele fingiu louco para não ser morto pelo Abimeleque. Também ele era muito humilde, ele reconhecia que ele tinha várias limitações, era humilde com seus soldados, era humilde na equipe que ele vivia, né, na tribo que ele vivia, ele conversava muito com Deus também, reconhecia seus pecados, pedia perdão pelos seus erros, ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua vida, mas ele nunca desistiu dos seus objetivos. Um exemplo disso é quando ele foi perseguido por Saul, o rei anterior de Israel, anterior a ele, que via ele como uma ameaça ao seu trono. Mas mesmo quando a situação parecia desesperadora, que ele não conseguiria vencer e iria morrer, assim, o rei Saul iria matá-lo ele não deixou de perseverar. Ele acreditava em Deus e perseverava que iria conquistar aquele objetivo de vida dele, né, naquela época. Em resumo, pessoal, o que a gente tem que aprender, o que a história de Davi, a história bíblica de Davi pode nos ensinar como empreendedores? Ele pode nos ensinar aqueles pilares que eu falei anteriormente, que a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter uma visão, a gente precisa traçar estratégias na vida da gente, a gente precisa treinar para ser líder. Líder não nasce pronto, ele tem que ser treinado. Nós precisamos ser humilde, nós precisamos ter perseverança. Então, Davi nos ensina muitas lições e eu aconselho todos que quiserem ou puderem, leia a Bíblia, leia a história de Davi. Tem muitas mais, várias outras peculiaridades dentro da Bíblia que eu acho que pode levar você a ter respostas para o seu negócio que talvez você não esteja tendo no seu dia a dia. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de seguir o nosso canal aí. Estou sempre trazendo algumas figuras bíblicas e o que podemos aprender com eles. Beleza? É isso aí.